2016. No Excel 2016, sobre... Boom! Estudos para concursos, informática para o IBGE do Excel 2016. No Excel 2016, sobre conteúdo que é somar. Tipo, aqui o conteúdo da pergunta. Sobre o que é somar. Como é que é somar. Tipo, aqui o conteúdo da apostila. Tem tem o somar, tem subtração, mas é o básico, né? Tipo, nem sei pra que coloca isso. Mas é só colocar isso aqui mais. É só colocar o símbolo de mais e soma, né? Subtração. Se pergunte o que é multiplicação. Mas depois, quando você chega lá naqueles símbolos, né? É meio estranho multiplicação quando você aprende L, né? Porque no começo, quando você é criancinha, eles se ensinam com X. Mas depois, quando você chega lá no fundamental, na oitava série, sei lá, ou no ensino médio, eles começam a ensinar com um pontinho. Só que não tem, o pontinho não é usado nos teclados. Tipo, não tem um pontinho no meio do treco que nem é usado nas fórmulas matemáticas lá que ensinam na escola. O que usa aqui é o asterisco. O asterisco é usado como esse pontinho. E ele é usado como multiplicador. O símbolo de multiplicação no... É... Multi. No Excel. Também você pode usar um... Esse aqui é um que tem uma fórmula. É... Multi. Dois pontinhos. A divisão é mais ou menos a mesma coisa. Né? Antiga, se pergunte porcentagem, agora a gente usa dois pontinhos. Quer dizer, quando é criancinha ele usa barrinhas, depois ele aprende os dois pontinhos. Divisão, se pergunte porcentagem. Mas pelo que eu sei, porcentagem é só um multiplicador de 100, né? Porcentagem... 5 dividido por 6. Depois ele coloca multiplicador. Depois ele coloca 5, 100. 5 dividido por 100. Esse aqui é um dos carinhas que fica confundindo as pessoas. Ou ele pode colocar 5%. Entendi. Depois tem o máximo. Aí, ó, esse aqui é um dos carinhas que fica confundindo as pessoas. Tomara que tenha uma explicaçãozinha. Na verdade não tem muita pouca explicação aqui, não. Tem o mínimo também. Aí tem a média. Se a média cai também bastante. Média é média. Mesmo é uma média normal. Tá? Quer dizer, qual é a ordem que aparece as datas? Ela irrita. A data às vezes também aparece. Mas ela irrita também, por causa você tem que lembrar qual é a fórmula. Quer dizer, qual é a ordem que aparece as datas. Tem o hoje também, muito irritante. Tem o inteiro. Esse aqui eu não conhecia. Apareceu, é novo pra mim. Saiu. Ela foi fazer cabelo. Depois aqui. Bom, a coisa aqui na apostila tá escrito. Tem o arredondar para cima. Esse eu me lembro. É o arredondar para cima. Quer dizer, não é isso aqui. Bom, a coisa aqui na apostila tá escrito arredondar para cima. Muito estranho. Pelo que eu me lembro, era só uma head. A head. Bom. Agora o que eu tô me perguntando, cadê o resto das coisas? Para baixo, que tá escrito a mesma coisa, só que com baixo. Depois do arredondar, aparece o arredondar para baixo, que tá escrito a mesma coisa, só que com um baixo no final. Depois tem o valor absoluto, que parece que usa o mod, um significado mod. Estranho. Depois tem o valor absoluto. Tipo, tá aparecendo um monte de fórmulas que eu nunca vi em nenhuma questão. Mas é interessante, né? Absoluto é ABS, ABIS. Inicial e data final. Interessante. Depois tem dias 360. Também nunca vi falar disso aqui. Parece que esse símbolo aparece data inicial e data final. Muito interessante.
Depois tem o função C, que esse aqui é o mais usado, né? O C, daí o que vai ser um valor falso, ou seja, faça a pergunta e dê valores, quer dizer, é a ordem escrita da conta, né? Ser teste lógico, depois um valor se verdadeiro, um valor se falso, ou seja, faça a pergunta e depois a resposta. O que você vai dizer, responder se o cara acertar a resposta ou se ele errar a resposta. Tem várias variações, tipo um soma, e daí a coisinha do C, um chato e irritante também nas questões é que eles podem, daí ele coloca lá um C mais ainda. Se for verdadeiro, faz. Tem várias variações, tipo um soma, C. Daí ou tá. Daí quando faz o teste lógico, daí ele coloca lá um C mais ainda. Se for verdadeiro, faz isso mais um teste ainda. E se for verdadeiro, ele não faz mais um teste ainda. Normalmente eles terminam no falso. Ainda verdadeiros. Essa questão, mas é para fazer difícil. Elas ficam fazendo o carinha fazer um monte de teste toda hora de todos os verdadeiros. Mas quando eles querem deixar fácil, eles fazem tipo assim: um verdadeiro. Eles vão criar uma conta gigantona. Basicamente isso. O treco é que essas questões você tem que fazer, você não precisa fazer a conta toda. Tipo, eles vão criar uma conta gigantona, um monte de testes, e você vai imaginar que você vai ter que fazer todos eles. Mas a verdade é que você não precisa fazer todos eles. Primeiro, o ponto forte é que você pode usar as respostas das perguntas da segunda conta. Mas se ele der falso, pronto, já acabou. Mas isso é o segundo ponto. O primeiro ponto é que você faz o teste lógico. Se ele der verdadeiro, você faz a segunda conta. Mas se ele der falso, pronto, já acabou a pergunta. O valor se verdadeiro, o que é o valor se é falso? Daí aqui, legalzinho, que tem uma explicação do que é o valor se verdadeiro, o que é o valor se é falso. Também existe parece que tem uma explicaçãozinha das separações, que é tipo, se o valor é verdadeiro, os valores têm que ser com C, tem a função C mais E, aspas, os testes lógicos e as coisas. Depois da função C, tem a função C mais E, que também é usado pouco. O E é que nem um teste lógico de raciocínio lógico. Também, esse aqui eu nunca vi, esse C mais O. Depois tem isso. Esse aqui eu nunca vi, esse C mais ou. Depois tem o C com várias condições, coisa bem engraçada aqui. Depois tem a função condição. Também tem várias palavras de condições que são usadas normalmente. Uma coisa bem engraçada aqui. Depois tem a função conte-C, mais variações do conte-C. E por algum motivo não tem mais um monte de outras fórmulas. De outras fórmulas. Quer dizer, depois do conte-C, ele pulou para um conteúdo de gráficos. Mais legalzinho do conteúdo de gráficos é que ele tem uma explicaçãozinha de todos os tipos de gráficos com imagenzinhas bonitinhas dos botões. Ah, mas de função de procurar na treco, as fórmulas que faltavam. Tipo, função de proc-v, procurar verticalmente na coluna, né? Argumentos de função de procurar na treco. Exemplo prático de função proc-v, incluindo a função C na fórmula. Parece às vezes estranho, né? E parece que não tem a coisa do função procurar horizontal que também aparece às vezes. Estranho, né? O estranho é que aparece o proc horizontal, que também é usado bastante aqui. Por que que do nada, no meio das funções, apareceu os gráficos? E depois apareceu o proc-v depois das funções. E depois do proc-v não aparece o proc horizontal, que também é usado bastante com concursos. Já coisinhas extras. Depois do proc-v aparece o imprimir, o cabeçalho de rodapé, e classificação e macros. Ou seja, coisinhas extras. Já sei, eu vou fazer um vídeo só dessas funções, né? Daí eu vou terminar com o proc-v, vou ler as coisinhas do proc-v. Frase de força de vontade, terminar com as coisinhas de gráficos, novas coisinhas extras. Bom, vamos lá!
frase de força de vontade. Sabe, eu passei no concurso do IBGE muito rápido, eu fui o melhor de todos, um melhor do ranking. Eu fui contratado direto, porque fui o primeiro lugar, cara. Bom, vamos lá. Mas, daí, eu fui nomeado super rápido, melhorou muito a minha vida. Bom, vamos lá. Uso de fórmulas e funções. As principais funções do Excel é facilitar os cálculos com o uso de suas fórmulas. A partir de agora, estudaremos várias de suas fórmulas. Para iniciar, oferece uma entrada no Excel, o que faz para qualquer fórmula que será inserida em uma célula, devemos utilizar o sinal de igual. No seu início, esse sinal oferece uma entrada no Excel, o que faz a diferenciar os textos de números comuns ou uma fórmula. Ficou para eu dar uma pausa. Pronto. Deixa eu fazê-lo. Somar. Se tivermos uma sequência de dados numéricos e quisermos realizar a sua soma, temos as seguintes formas de fazê-lo. Usamos no nosso exemplo a fórmula B2 mais B3 mais B4. Após o sinal de igual, que começa aí, treco, clicar uma das células de soma ou usar as teclas de atalho Alt mais até o último valor. Após a sequência de células a serem somadas, clicar em ícone soma ou usar as teclas de atalho Alt mais igual. Não sabia desse atalho. Pelo menos eu não lembrava dele. O que ele faz? Clicar após a sequência de células. A última forma que veremos é a função soma digitada. Vale ressaltar que para toda função em um início fundamental. Nome de função, três pontos. Primeiro tem que ter um sinal de igual, tem que ter um nome de função e tem que ter abrir parênteses. Abrir os parênteses. Após essa sequência é a coisa, né, básica de funções. É isso que ele está dizendo aqui. Após essa sequência, o Excel mostrará os dois pontos é importante, onde é possível clicar e obter ajuda. Também utilizaremos no exemplo a seguir a função soma igual B2, B2, dois pontos até B4. Os dois pontos é importante para marcar coisas, uma soma de uma área. Isso. No lembrete exibido na figura, aqui vale uma explicação. O ponto e vírgula entre um número, ou seja, em uma célula que contém um número, depois digitar ponto e vírgula. A seguir, clicando em outros números ou células desejadas. Aqui vale uma explicação. O ponto e vírgula entre as sentenças usadas em uma função indicam o que usaremos uma célula a outra. Podemos selecionar metendo a tecla Ctrl e pressionada, por exemplo. Se lembra que usar o Ctrl é um dos básicos de... Se você clicar, usa o Ctrl
você pode clicar nos trecos. Quando você clicar, usa o Shift, ele seleciona de uma área até uma área, ou seja, ele ia preencher com 2 pontos. Mas se você clicar, usa o Ctrl, você pode clicar nos trecos e eles não vão ficar selecionando as várias coisas entre elas. É que tipo, quando você clica numa coisa, ela vai só selecionar ela, certo? E depois quando você clica na segunda coisa que você queria selecionar, ela vai desselecionar a que você clicou primeiro, entende? Normalmente é assim. Vai também funciona no Excel. Mas o Ctrl é um treco que você usa em todos os trecos do computador que faz selecionar as duas coisas ao mesmo tempo. É basicamente isso. Vai também funciona no Excel. Existem casos em que clicarmos sobre a palavra soma do nosso lembrete será que significam que foi selecionada uma sequência de valores, ou seja, de um valor até outro ou de uma célula até outra. Dando continuidade, se clicarmos sobre a palavra soma do nosso lembrete, será aberta uma janela de procedimentos são válidos para todas as funções, não sendo exclusivos sobre essa função. Apresenta informações sobre os sintaxe, comentários e exemplos de uso de função. Esses procedimentos são válidos para todas as funções, não sendo exclusivas da função soma. Daqui tem um treco todo borrado de soma, que é o que está escrito na ajuda do Excel. Agora sobre a subtração será feita sempre que clicar na segunda célula. Usamos a figura específica. Tendo dois valores em células diferentes, podemos apenas clicar no primeiro e digitar o sinal de menos. Depois clicar na segunda célula. Usamos a figura a seguir, a fórmula B2 menos B3. Multiplicação. Para realizarmos a multiplicação, procederemos valor. No próximo exemplo, usaremos B2 vezes. Digitamos o sinal de multiplicação, que para o Excel é o asterisco, e depois clicamos no botão valor. No próximo exemplo, usaremos B2 vezes B3. Tá. Outra forma de realizar a multiplicação. B2, ponto e vírgula, C2. Ou seja, nós temos de forma semelhante a subtração a multiplicação C2. O próximo é multiplicação, quer dizer, divisão. Para realizarmos a divisão, procederemos de forma semelhante à subtração à multiplicação. Clicamos no primeiro número, digitamos o sinal de igual, sinal de divisão, que para o Excel é o barrinha de barrinha, dividido barrinha P2. E depois, clicamos no último valor. No próximo exemplo, usaremos a fórmula B3 dividido barrinha P2. Pontos. Espera um pouco.
Tem estudos demais. Mentira. Tem estudos demais. Mentira. Voltei. O que que tinha? Era porcentagem. Foi que eu tava? Quer dizer, eu fiz as subtrações, divisões, multiplicação, básico, né? Daí a próxima página era o que que tinha? Era porcentagem. Vamos ver o que que eles vão tentar ensinar nesse conteúdo aqui. Para aprender sobre porcentagem, vamos seguir o C2. Daí ele colocou aqui o valor de 1.500. Se você deseja dar a ele um desconto de 5% de valor de compra, veja como ficaria a fórmula de C da célula C2. Daí ele colocou aqui essa coisa de divisão. Desconto de 5 dividido por 10. Sei, né? Ou seja, isso aqui, essa coisa de divisão, é basicamente, quer dizer, porcentagem é basicamente você multiplicar pelo número de zero, multiplicar por 0,0,5, que é porcentagem. Se você quer multiplicar por... Se você quer 5%, você tem que multiplicar por 0,0,5, que é igual a 5 dividido por 100, entende? Isso é para todas as porcentagens. Vamos ver o que vai fazer. Parece que o Excel também pode usar, que você pode fazer uma coisa só, né? Porque basicamente é para isso que serve o Excel, fazer somas automáticas, cálculos automáticos. O Excel é uma calculadora gigante, entende? Que você pode fazer umas coisas bem complexas. Bom, refere-se ao endereço do valor B2 refere-se ao valor asterisco sinal de multiplicação, valor da compra por 5 dividido por 100, gerando assim o valor de desconto dividido de 100 por 5%, ou 5%. Ou seja, você está multiplicando o endereço do valor da compra por 5 dividido por 100, gerando assim o valor de desconto. Interessante. Se preferir fazer o seguinte exemplo, B2 vezes 5%, onde B2 é o endereço do valor da compra e sinal de multiplicação e 5% é o valor de porcentagem. Depois, para saber o valor de pagar, basta as tonadas. A figura a seguir calcula, né? Depois o máximo. Mostrar o maior valor de um intervalo de células selecionadas. A figura a seguir calcularemos maioridade digitada no intervalo de A2 até A5. A função digitada será máximo A2 A5. A resposta seria 10. É o início da função A2, dois pontos A5. Refere-se ao endereço dos valores que você deseja ver e qual é o maior valor, no caso de resposta seria 10. Depois tem o mínimo que mostra o menor valor existente de um intervalo de células selecionadas. Na figura parênteses, onde o valor A2 até A5 e a função digitada é mínimo igual mínimo barra A2, dois pontos A5. Não barra parênteses. Onde mínimo é o início da função A2 e A2 A5 refere-se ao endereço dos valores onde você deseja ver qual é o maior valor. Ou o menor valor, no caso da resposta, seria 622. Da tabela que eu estou vendo aqui. Só para comentar, aqui na apostila, eu não lembro de ela aparecer. Tem uma outra fórmula que se lembra das fórmulas que eu falei que tem aqui na apostila. Eu não lembro de ela terem aparecido. Como confundir, não tem como ter uma coisa diferente do máximo. Aqui, duas outras fórmulas que confundem com o máximo e o mínimo e que aparecem bastante. É porque assim, o máximo não tem como confundir, não tem como ter uma coisa diferente do máximo. E também não tem uma coisa que pode ser diferente do mínimo, entende? Mas daí aparece essa segunda fórmula que eu vou falar agora, que é o maior e o... Eles podem colocar certas posições, confundem com essas coisas de máximo e mínimo. A coisa é que o maior e o menor, eles podem colocar nas fórmulas deles, eles podem colocar certas posições na... Isso aqui. E pelo que eu vi, terceiro maior, daí você tem que encontrar o maior e achar a terceira posição. Ou quinto maior, colocando os números desse aqui. E pelo que eu vi, né, a gente usa as fórmulas. Daí eles usam, e menor não aparecem na apostila. Mas elas caem, elas caem. Daí eles usam essas coisas do maior e do menor. Eles fazem assim, eles colocam uma tabelinha com os números aleatórios. De 1 até 1 sei lá o que. E daí, às vezes, nessa quantidade de trecos, eles repetem. Tipo, C, daí maior e menor também são, às vezes, para complicar a pessoa.
eles colocam mais de uma fórmula. Tipo, C, daí, esse aqui for, esse número faz essa conta aqui, que é maior. Daí, basicamente, eles mais sexto maior, mais sétimo maior, entendeu? Eles complicam as coisinhas. Daí, basicamente, nessas questões de maior ou menor, existem duas pegadinhas simples. Uma é, eles colocam lá posições diferentes nas caixas A1 até o D, ou seja, a pessoa vai lá muito rápida e acaba confundindo a contagem. Só que daí lá no meio da fórmula do A1 até o D2, elas vão ser umas 8 caixas, certo? Só que daí lá no meio da fórmula vai estar a cura o maior entre todo o treco. Essa é a pegadinha. Ou seja, faltam duas. Mas você vai lá e se confunde e escreve e vai procurar o maior entre todo o treco. Essa é a pegadinha principal do maior e menor. Eles colocam uma pesquisa que você tem, uma pesquisa no meio delas, uma pesquisa que você só tem que fazer o maior ou menor de só uma parte do todo de toda a tabela. Daí, essa é só uma pegadinha que aparece, mas bate, mas confunde muito, muito, muito. Continuando, chega parando. E também, como não falei, a função da média soma dos valores de uma sequência selecionada e divide pela quantidade de valores dessa sequência. Também bastante cai. E também, como não falei, quer dizer, como comentei agora há pouco, tem outra, tem outra fórmula que aparece de vez em nunca, que é a mediana. A mediana aparece de vez em nunca, mas ela não está aqui na apostila, né? E dividir por 4, que são as células selecionadas por pessoas usando uma função de média 2, 4, 7. Se você só precisa clicar no automático. Quantidade média, depois for somar tudo, e dividir por 4, que são as células selecionadas. É basiquinho, se você escreve a média, ele faz um cálculo automático. Quantidade média, depois foram selecionados uma quantidade final. Depois disso é a data. A data aparece quando é pressionada, o resultado será automaticamente calculado. Todas as funções, quando um dos seus itens for alterado, recalculam o valor final. Depois disso é a data. A data aparece, é uma coisa que aparece, já apareceu com perguntas de concurso. Essa forma insere a data automática de uma planilha depois o ano. O resultado da função hoje, que aparece na barra de fórmulas. O hoje aparece o dia, depois o mês, depois o ano. Aí, só para saber, essas coisas de data, elas às vezes usam, fazem algumas pegadinhas com elas. Porque o número da data não existe de 1900. Mencionado que vai de 1000, quer dizer, é tipo 01 do 1 de janeiro de 1900 de 1900. E daí ele vai, esse número significa 1. E daí indo para frente ele vai todos os números vai subindo 1, representam cada data de 1 até esse 1 de janeiro de 1900 até o, sei lá, se o hoje também existe um mês, um número normal. Não deu para explicar direito. Também existe o hoje, também existe o mês, também existe o... Nunca tinha visto. E também nunca vi nenhuma questão. Mas eles estão aqui, tá? Na apostila. Próximo inteiro. O que é isso? A2. Lembramos que A2 é a célula escolhida. Nunca tinha visto. E também nunca vi nenhuma questão. Com essa função, podemos obter o valor inteiro de uma fração. A função a ser digitada é int A2. Lembramos que A2 é a célula escolhida e varia de acordo com a célula 80, 1,c, Daí ele colocou em aí o que aparece aqui, frações. Aqui tem uma tabela com frações. 1,62, 1,80, 1,c, Daí ele colocou inteiro A2. E o que vai fazer? Bom, vai aparecer o inteiro. Eu não sei o que significa inteiro de fração, na verdade. Para cima, número, arredondar para cima, número. Com essa função é possível arredondar um número com casas decimais para um número mais distante de zero. Sua sintaxe é arredondar para cima, número, onde número é qualquer número real que se deseja. Eu acho que é tipo, quer dizer, eu não entendi a sintaxe dessa fórmula.
Deixa eu ver aqui na explicação. Onde número é qualquer número real que se deseja arredondar. Ou seja, nesse treco do número você pode colocar os dígitos, as células, ou você pode colocar um próprio número, porque se lembra que o Excel é usado como calculadora normal. E depois você digita arredondar dois números, né? Que aí aqui é arredondar. Ou seja, número de dígitos é o número de dígitos para qual se deseja arredondar um número de zeros. Eu quero arredondar dois números, né? Daí aqui ele tem um exemplo, 43,587. Se você arredondar para cima, que quando digitamos a parte inicial da função, o Excel mostra-nos que temos que selecionar um número ou depois do ponto e vírgula, digitar a quantidade de dígitos para a qual queremos arredondar. Bonitinho. Na próxima figura, 583, tá? E ele arredondou para cima. Na próxima figura, para efeito de entendimento, deixaremos as funções a parte ponto 59. Entendeu? Aqui 43583, tá? E ele arredondou para cima em dois dígitos. E virou 43,59. Entendeu? Entendeu? Facinho. Arredondando dois dígitos, ao invés de ter aquele 587, ele arredondou para 59. Ou seja, 15 dígitos. Mesma coisa, né? Também a mesma coisa com arredondar para baixo, certo? Arredondar um número para baixo até zero. A sintaxe é arredondar para baixo o número de dígitos. Mesma coisa, né? Daí ele, deixa eu ver aqui a resposta. 87, arredondar para baixo, ao invés de ter no exemplo aqui, ele usa a mesma tabela que usou anteriormente. E fazendo um 43,487, arredondar para baixo, ao invés de ter, se você não entendeu, o para cima ele aumenta um número e para baixo ele diminui um número. No caso aqui, ele aumentou, ele tira o 7 e não arredonda para cima. E 487 ele vira só, quer dizer, 43587 ele vira 43,58. Ele tira o 7 e não arredonda para cima, virando só um 48. Ele arredonda para baixo, entende? Próximo treco que eu nunca vi, o resto. Com essa função podemos obter o resto de uma divisão. Sua sintaxe é a seguinte: mod número dividor, onde número é o número para 5 e 1. Valor absoluto pelo qual desejamos dividir o número. Não entendi. Não entendi. Os valores do exemplo acima serão respectivos a 1,5 e 1. Valor absoluto. Com essa função podemos obter o valor absoluto de um número. O valor absoluto de um número é o número sem o sinal. Sinal? Sintaxe da função do absoluto é absoluto. Daí aqui parece ter um exemplo muito estranho. É um número real cujo valor absoluto você deve obter. Daí aqui parece ter um exemplo muito estranho. Tem um 2548 menos, sabe? Negativo. E embaixo dele tem um 2548 positivo. Daí, coloca esse treco de número absoluto, parece. O resultado foi que os dois viraram só 245, 2548. Ou seja, não mudou nada, chamado dias 360. E na verdade ele é só 2548, que é muito estranho, não entendo o uso disso. Conta o número, depois aparece um treco chamado dias 360. E na verdade ele é só apenas um contador de dias. Ele conta, ou seja, se você não entendeu o que eu quis dizer com um contador de dias, é simplesmente um. Se você já estudou, por exemplo, se você quer saber quantos anos você está trabalhando num treco, se você já estudou para Previdência alguma coisa, você sabe que a contagem de tempo de uma pessoa trabalhando é feita em dias. Ou seja, para saber quantos anos você trabalhou de verdade, então você tem que dividir esse número pelo número que eles usam de contagem de dias, que eu acho que são 360, né? Então, dividindo tudo isso por 360, você vai ver lá que vai dar um resultado, tipo 1 ano e vírgula alguma coisa, e 3 meses. É com 1 ano e 9 meses. Ou seja, você ainda tem que trabalhar, efetivamente ter trabalhado, sei lá, uns 2 anos, mas na contagem de dias, você só trabalhou 1 ano e 9 meses. Ou seja, você ainda tem que trabalhar mais uns 6 meses.
zoado, né? Daí a mesma coisa para mês e para... Eu não consigo pensar em outro treco além de mês, né? Daí a sintaxe que ele usa é da dias 360, data inicial e data final. Onde dá a quantos dias faltam para chegar até a data. Qual quer chegar. Daí eles usam o exemplo a seguir, vamos ver quantos dias faltam para chegar até a data. Sendo como a data inicial, imagina assim, o cara quer saber ao contrário do que eu falei, né? Bom, eles falam assim, quantos dias faltam para... Daí imagina assim, o cara quer saber quantos dias faltam para as férias. Que as férias dele vão ser no dia 20 de dezembro. Daí ele coloca assim, dia 2/6 até... E o dia final, quando vai ser as férias dele, 20 do dezembro. Mas acho que é até mais fácil no Excel a dias 360. Ou seja, ele vai ser um divisor e vai contar a quantidade de dias desses trecos. Mas acho que é até mais fácil no Excel do que as coisas que eu falei tudo. O Excel ia interpretar essas datas que o carinha colocou, eu falei no começo, das coisas de datas e horas. A contagem do Excel de datas, né, na verdade, são números. Ou seja, ele só precisa, o Excel ia interpretar essas datas que o carinha colocou como números e só ia subtrair eles. Faz sim. Ele não ia ter que fazer dias 29, dias 30, né? Bom, daí ia faltar, daí você ia descobrir que faltavam 190 tempo, isso aí em semanas, quanto tempo falta em meses, e daí você vai fazer isso para as suas férias. Depois de descobrir isso, você vai ficar mó triste e você vai pensar, quanto isso, tempo, isso aí em semanas, quanto tempo falta em meses, e daí você vai fazer as divisões, né? Que eu falei antes. A função, agora, para terminar, que não é terminar na verdade, só tem a função C. A função C é uma função lógica, vários usos da função C. Terminando, conta a coisa que mais cai em todos os concursos do Excel, a função C. A função C é uma função lógica e condicional, ou seja, ela trabalha com condições para chegar ao seu resultado. Sua sintaxe é C, teste lógico, valor verdadeiro, valor se falso. C é o início da função. Teste lógico é a comparação que se deseja fazer. Vale lembrar que podemos, exemplo, A1 igual a 2. Isso é um teste lógico de célula A1 e A2, supondo que estamos comparando valores digitados nessas duas células. Os tipos de comparação possíveis e seus respectivos sinais. Exemplo, A1 igual a 2. Isso é um teste lógico de verificar se A1 é igual a 2. Verifica se o valor de A1 é igual ao valor de A2. A1. Daí aqui mostra os vários testes, alguns testes lógicos básicos que usam. Primeiro, o igual. O símbolo de igual é o valor e é igual. Depois tem o valor maior que, maior, menor que. Sabe os símbolos de maior que e menor que? Aqueles. Daí triângulozinho aberto para o 10. São triângulos. Os triângulozinhos para os números. Tipo, cita 10. Daí triângulozinho aberto para o 10. Maior que 2. Isso é óbvio, certo? E é assim que usa esses números, né? Nas direções que você quer. O menor que é igual, os dois juntos eles representam o símbolo de diferença. Depois tem o maior ou igual, que é o símbolo de maior que com igual, o menor que com igual também, maior ou igual, menor ou igual. Depois tem o maior que e tem o menor que. Eu vou escrever bonitinho aqui, maior que o representa para a esquerda e menor que representa para a direita. Eu vou escrever bonitinho aqui, que bonitinho, só vou desenhar os símbolozinhos do lado das coisinhas. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, com esse aqui. E célula, caso a condição seja verdadeira, se desejarmos que desenhe os símbolozinhos. No lugar das células podem ser colocados valores e até textos. Valor ser verdadeiro é o que queremos que apareça no célula. Caso a condição seja verdadeira, se desejarmos que apareça uma palavra ou frase dentro da função, esta deve estar entre aspas. E valor ser falso é o que desejamos que apareça na célula caso a condição proposta não seja verdadeira. Vamos observar alguns exemplos, se a função C. Exemplos? Olha, eles estão usando um exemplo que eu ia falar agora há pouco. Quando estão tentando ensinar um exemplo de alunos. Tipo, na verdade esse é um exemplo básico que todo mundo usa, por causa que esse é o exercício que normalmente usam quando estão tentando ensinar essa fórmula para criancinhas ou num curso de informática. É basicamente assim. Tá. Daí,
no final, os alunos lá. Daí vai ter lá, tipo, as provas. Vai ter lá, sei lá, algum tipo de separação de notas, tipo mês, prova, sei lá. Daí, no final, tipo, no canto direito, vai ter lá, eles vão criar uma coluna específica chamada aprovado, com uma interrogação. Foi aprovado ou não? Aprovado ou não? E nessas condições apareceria lá. Mas seria uma fórmula de C. Ou seja, condições, uma pergunta de verdadeiro ou falso. Daí nessas condições apareceria lá. Faz assim, soma isso aqui, daí você ia ter a resposta como 4 trimestres. E se a soma, a média de todas essas notas for menor que 6, aparece aqui, daí você ia ter a resposta como aqui. Tipo, você só coloca lá, valor maior ou igual a reprovado, se for falso, se for menor que 6. Quer dizer, nem precisa fazer isso. Tipo, você só coloca lá, valor maior ou igual que 6. Se for igual ou maior que 6, então está aprovado. Se não for, ou seja, qualquer valor menor, nos tecos. Depois de escrever nenhuma fórmula, né? Porque a conclusão é sempre o ao contrário. O valor se falso vai aparecer reprovado. É assim que eles usam os tecos. Depois eles copiam para todas as fórmulas e daí eles vão preenchendo as notinhas dos crianças ou alunos da faculdade, só para não ser preconceituosos com as crianças. Os alunos serão aprovados as medidas final e depois reprovado. Tipo, não está igual a função digitada, será a célula 2, será C, P2 maior ou igual a 7, igual a aprovado e depois reprovado. Tipo, não está igual a verdade, não tá. Coisa extra é que, na verdade, você não precisa colocar na instância que é onde teria a etapa verdadeira e reprovado na instância que seria falso. E uma coisa extra é que, na verdade, você não precisa colocar nenhum valor no falso, na verdade. Mas você precisa colocar um valor de verdade, coisas engraçadas. Você não precisa colocar nenhum valor, né, coisa de falso. Tipo, se você colocar, mas você precisa colocar um valor de verdade, um valor no teco verdadeiro. Basicamente, nem vou explicar isso, vocês vão deixar. C é o início. C é o início da função P igual a 7, maior ou igual a 7, é a comparação proposta, que é se a média é maior ou igual a 7. Aprovado é o valor da verdadeiro, pois é o que, ou seja, se o valor da média não for igual a 7. Condição verdadeira. Ou seja, se o valor da média for maior que igual a 7. E reprovado é o valor se falso, pois é o que desejamos que apareça na célula, em condição se for falso. Ou seja, se o valor da média não for igual a 7. Você acabou de perceber, se você prestou atenção no que eu falei, você vai perceber uma pegadinha aqui. Que não é no 7, certo? E se naquela tabela não tivesse a fórmula da média, tipo, eles estão falando aqui na fórmula só está o maior ou igual a 7, certo? E só que toda hora na resposta aqui está escrito média. Só que na fórmula não está a média, então de onde é que tirou a média? É isso. Normalmente você teria que, ou ela mesma, o C pegasse a resposta de uma célula onde ela estaria a média. Ou ela mesma, o C, faria o cálculo da média, entende? Basicamente é isso. Ou o C faz o cálculo da média, ou ela pega a resposta de uma outra célula que cálculos já estavam sendo feitos, os cálculos de média já tinham sido feitos. E no caso dessa tabela que a gente estava fazendo, que era o B2. Os cálculos já estavam sendo feitos, os cálculos de média já tinham sido feitos em umas células separadas, que era o B2. Função C mais Z. Essa função é usada, e agora que eu vejo que já passaram 44 minutos, essa função é usada quando pensamos aqui, de novo, eu comento demais as respostas. Então, sem comentários agora, só texto. Essa função é usada quando temos que satisfazer duas condições. O E se apresenta, mas colocar uma condição extra. Por exemplo, a empresa comprará a cadeira se a cor for branca e o valor inferior. Daí, se for essas duas condições, igual a daí E e um E. Depois, C2, branca e também D2 menor que 300.
Daí, se for essas duas condições, igual a sim, e se não, as duas condições igual a não. Onde C é o início da função, C e E é o início da função. C2 é a resposta, é a primeira condição. E D2 e 300 é a segunda condição. São separadas por pontos e vírgulas. A coisa aqui separa as duas condições, são separadas por pontos e vírgulas. Ou seja, quando você coloca um E, aparece mais um novo espaço para colocar uma nova condição. Basicamente é isso. Depois você tem que colocar o verdadeiro, depois o falso, certo? Mas se você coloca um E, ele aparece lá em cima do treco as condições que você tem que colocar. Primeiro você tem que colocar o local, ou quer dizer, a fórmula lógica, depois você tem que colocar o verdadeiro, depois o falso, certo? Mas se você coloca um E ali no meio, C e E, vai aparecer, coloca uma condição, depois vai aparecer de novo, coloque uma segunda condição, entendeu? Depois vai aparecer o verdadeiro. Nenhuma das duas cadeiras, pois a pessoa colocou um novo treco de condição ali do meio. Neste caso, serão compradas nenhuma das duas cadeiras, pois apesar da primeira cadeira, ou seja, está explicando o exemplo aqui na tabela, elas não comprarão as condições. Por exemplo, a empresa comprará a cadeira se a cor branca ou a próxima C e ou. C mais ou, essa função é usada quando temos que satisfazer uma entre duas condições. Por exemplo, a empresa comprará a cadeira se a cor branca ou a valor inferior a 300. Ou seja, se lembra das coisas. Agora, você se lembra como é que uma coisa vira verdadeira? E esse raciocínio lógico você vai entender mais fácil ainda. Quer dizer, claro que isso depende de se você ter estudado raciocínio lógico. Você se lembra como é que uma coisa vira verdadeira no E? No E tudo tem que ser verdadeiro. Tipo, quer dizer, a exceção é o verdadeiro. O E só é verdadeiro, você tem que saber as exceções. No E, tudo é falso se tiver um falso. Mas a exceção é o verdadeiro. O E só é verdadeiro se todos os dois foram verdadeiros. Nesse caso aqui, a condição é ter dois verdadeiros, virou um verdadeiro. E daí a exceção no O, se tiver as duas funções estiverem falsas, sempre é verdadeiro. Se tiver qualquer verdadeiro, a resposta é sempre verdadeiro. E só se tiver as duas funções estiverem falsas, que o resultado é falso. Entende? Ou seja, nesse caso aqui, se eles usaram a mesma tabela da cadeira de antes, o resultado dá sim, por causa que uma das condições estava certa. É igual a verdadeiro de C ou é início de função. Eu fiquei com vontade de escrever aqui na apostila o treco. E é igual a verdadeiro mais falso é igual a verdadeiro. Não faz muito sentido o que eu estou escrevendo aqui. Mas agora no outro eu vou escrever ou a diferença é igual a falso. Falso mais falso é igual a falso. Se não, é ao contrário. Pronto. Nesse caso, apenas uma das condições tem que ser quando várias condições forem ser comparadas. Por exemplo, se eu não tiver próximo, C com várias condições. Ou seja, eles colocaram aqueles E's ou os outros lá. Podemos usar essa variação de função C quando várias condições forem ser comparadas. Por exemplo, se eu não tiver média maior que ou igual a 9, sua menção será muito bom. Se sua média é maior ou igual a 8, sua menção será bom. Se a média for igual a 7, sua menção será regular, ou seja, várias condições, certo? A fórmula usada que eles dizem aqui é que é onde apareceria a média, né? Se a 2 é só que colocando um monte de Cs dentro, um monte de condições. Assim, ó, se a 2, que é onde apareceria a média, né? Se a 2 é maior ou igual a 9, igual a muito bom. Responda muito bom. Daí, depois, é o falso. Se a 2, tipo, ou seja, você sempre coloca maior ou igual a 8, responda bom. Se a 2 depois, coloque de novo uma condição se for falso. Tipo, ou seja, você sempre coloca, toda vez que você colocar uma condição nova, você coloca primeiro a resposta que você quer do verdadeiro. E depois coloca uma nova condição no falso. Essa coisa. Aquela coisa que eu tinha comentado quando eu falei do maior multiplicação de tecos. Daí, tipo, uma pergunta, isso aqui também aparece muito nas perguntas de concursos. Aquela coisa que eu tinha comentado quando eu falei do maior e menor, certo? Fazer você perder extrema quantidade de tempo. A pessoa ia fazendo a continha. Ela pode perder muito. Essa aqui é uma daquelas questões de pegadinha, de não de errar, mas de fazer você perder extrema quantidade de tempo na sua pergunta, na resposta.
E se lembra que todas as provas de concursos têm que ter uma boa contagem de tempo. Às vezes as pessoas mais aqui, você poderia fazer em 15 segundos ela, se você perceber as diferenças. Mas às vezes as pessoas vão lá e demoram 5 minutos porque a pergunta lá, vamos ver, deixa eu pensar aqui, por exemplo aqui, ó. Se a 2 é 9, tipo, ele pergunta, qual é a resposta, a pergunta lá, vamos ver, deixa eu pensar aqui, um exemplo de uma pergunta. Qual é a... Ele colocou uma tabelinha aí com essas várias trocas aí, daí ele fala, qual é a média maior, qual é a... Qual é mesmo? O que é que eu tô falando aqui? Se comparada, se não tiver média maior. Eu queria lembrar o nome da palavra dessas coisas aqui. Bom, se Joãozinho, tipo, avaliação de Joãozinho, daí ele pergunta. Daí o resposta, não, qual é a... Droga, qual é a avaliação de Joãozinho? Isso aí. Qual é a avaliação de Joãozinho? Daí ele pergunta. Daí você tinha que ir lá e ficar olhando na tabela se ele passou as notas, as respostas que eles dão das avaliações, dependendo da nota disso. Uma pessoa, olha, se for 7, é isso aqui, fazendo trecos o treco. Algumas coisas, contas extras que não precisaria. Se você só precisaria saber, olha, se for 7, é isso aqui, pronto. E daí vai lá e responde 7. Ou responde singular. Entendeu? Não entendeu, né? Porque eu não expliquei direito, mas esquece. Terceira condição, que seja atendida é uma condição. Por exemplo, vamos contar. Próxima, função conte C. Essa aqui também é muito usada nos concursos, né? É uma função que conta os valores de uma sequência desde que seja atendida a uma condição. Por exemplo, vamos contar quantos alunos preferem maçã. A função usada é conte C, B2 e B4. Daí, ou seja, é o lugar onde vai contar e a resposta maçã. Esse aqui é aquele treco que eu comentei que não precisava da segunda condição de verdadeiro, né? De fato, B4 indica o intervalo que será observado e será Conte C é o início da função. B a B2 a B4 indica o intervalo que será observado e será desde a célula B2 até a célula B4. Maçã é a palavra que servirá como parâmetro. Para encerrar esse tópico, vamos lembrar que o Excel tem várias outras funções que podem ser estudadas pelo botão inserir, função que tiver o Excel, é claro. Porque você pode ir lá e clicar nas informações contidas nesse tópico de apostila. Ou seja, a verdade é que você não precisa de uma apostila para estudar Excel, se você tiver o Excel, é claro. Porque você pode ir lá e clicar no ajuda. E se você tiver saco, você pode vir lá e ficar procurando no ajuda as instruções das coisas. Apostila. O procura vir. Procurar. Que eu ia terminar porque existe uma outra função aqui depois dessa ordem estranha da apostila. O procura vir. Procurar vertical. Muito comum nas planilhas sofisticadas. Por exemplo, para pesquisar é uma ferramenta extremamente útil quando precisar localizar algo em linhas de uma tabela ou de um intervalo. Além disso, é muito fácil de usar e muito comum nas planilhas sofisticadas. Por exemplo, para pesquisar o preço de um determinado produto na planilha, pelo código de produto, use o PROC-V. Antes de começar, você deve entender o básico das funções. O PROC-V funciona da mesma forma que todas as outras versões do Excel, além de também funcionar em outras aplicações de planilhas, como o Google Sheets, o OpenOffice, o valor procurado, o argumento de funções. Daí, só para comentar, tá tudo borrado aqui, mas eu acho que dá para ler meio que ler. O valor procurado, o argumento de... valor que você... Argumento obrigatório, argumento opcional. Bom, valor e procurado. O valor que você mesma invoca deve estar no... Quer dizer, eu acho que tem várias memória na mesma coluna do intervalo da célula estabelecida na matriz tabela. Quer dizer, eu acho que tem várias palavras que eu falei erradas, né? Por exemplo, se a matriz tabela abrange as células A2 até um valor ou uma preferência deverá estar na coluna A e o valor procurado pode se tornar um valor ou uma preferência
PROC-V procura pela vazio é interpretado o dos células e PROC-V procura pela vazio é o PROC-V. Exemplo prático de função PROC-V. Tá tudo borrado aqui, não dá pra entender nadinha. Então esquece. Daqui tem um exemplo de numa questão que usaria o PROC-V. Exemplo prático de função PROC-V. Copie o exemplo a seguir e cole na A1 de uma nova planilha do Excel. Depois copie a fórmula na célula B14, Seguido copie a fórmula B15, e cola na D3, Exclua o apóstrofo que eventualmente esteja no sinal igual. Sua planilha deve ficar com um formato parecido com a imagem acima. Até aqui tem uma imagem. Esse era um pochila, colocar uma imagenzinha. Só que a imagem está toda borrada. Bom, sua planilha deve ficar com um formato parecido com a imagem acima. As cores são opcionais. Resolvendo erros, Quando você inserir uma fórmula na fórmula PROC-V e deixar da célula de referência vazia para diretórios igual a PROC-V, isso adicione a função C, incluindo a função C na fórmula. Pegando o exemplo acima, crie a fórmula seguir da maneira: C, B3 igual a PROC-V, verdadeiro falso, PROC-V, B3, falso. Adicione também para a outra fórmula, neste caso, se a célula de referência estiver vazia, as células que contêm a fórmula da função PROC-V permanecerão como resultado. A fórmula deve buscar, o resultado retornará também um erro. O erro que responde é nada e não deu resultado.